Quem sabe agora a gente consiga ver de forma um pouco mais relaxada as questões envolvendo o processo civil e particularmente hoje no que diz respeito à denominada tutela provisória. O tema do painel, né, envolve estes aspectos polêmicos, mas a polêmica maior, penso eu, foi criada pelo próprio legislador, né, em não tornar um pouco mais clara e de forma um pouco melhor sistematizada esse instituto da tutela provisória. A primeira coisa que eu gostaria de fazer colocação para vocês, e não sei se será uma novidade, porque pelo que já consta, está havendo várias palestras e outros painéis envolvendo esse mesmo tema, diz respeito a que não há propriamente uma novidade no que diz respeito à tutela provisória. Tá? O que eu digo, o que eu quero dizer? Não se criou absolutamente nada no novo Código de Processo Civil que já não existia no Código de Processo Civil de 73. Tutela provisória, ou ela é cautelar, ou ela é antecipatória de tutela. Aí alguém poderia dizer, não, e a tal tutela da evidência? A tutela da evidência nada mais é do que uma antecipação de tutela sem a necessidade de demonstração do perigo e mora e nada mais. Nem há novidade em relação à tutela da evidência, porque se vocês forem no Código de 73 e analisarem o artigo 273, inciso 2 do CPC, verão lá que está uma das hipóteses que o novo Código de Processo Civil chama de antecipatória, hoje de tutela de evidência, melhor dizendo. Então não há propriamente uma novidade. E só, aliás, ressaltando, a tutela da evidência será sempre e necessariamente, e não haverá hipótese de ser diferente, uma medida de natureza antecipatória. Não há hipótese de trabalharmos com uma tutela da evidência que tenha natureza cautelar. Pois bem, então trabalhando com essa ideia, nós temos que as medidas provisórias ou elas antecipam a tutela de algum modo, ou elas asseguram a futura satisfação da pretensão, no caso em que ela é cautelar. O que fez o legislador no novo Código? Simplesmente eliminou a autonomia do pedido de tutela cautelar, porque, como vocês bem sabem, o Código de 73 dava a este pedido de tutela cautelar uma autonomia processual. Ele era autuado em autos próprios, né, e não junto com os autos do pedido principal, e tinha toda uma tramitação que começava com uma petição inicial e terminava com uma sentença. O que fez o novo Código? Eliminou essa autonomia do pedido cautelar, do pedido de tutela cautelar, para fazer com que esse pedido seja feito rigorosamente do mesmo modo como se fazia até então e continua se fazendo o pedido de antecipação de tutela. Então, tutela cautelar e antecipação de tutela não tem mais uma autonomia processual no sentido de serem formulados um pedido por meio de uma petição inicial e terminado com uma sentença. São feitos incidentalmente ou, como veremos e debateremos sobre isso, também sobre uma forma de tutela antecedente. Tá? Foi bom haver a eliminação do processo cautelar? Creio que sim. Já começa pela possibilidade de não se mais equivocar-se a respeito da diferença entre processo cautelar e tutela cautelar. Né? Eu lembro que quando eu comecei a falar sobre o novo Código de Processo Civil, muita gente imaginava que a tutela cautelar iria desaparecer porque desapareceu o processo cautelar. Nada a ver uma coisa com a outra. O processo é forma, tutela cautelar é conteúdo. Aliás, historicamente, se vocês pesquisarem, o processo cautelar foi muito mais utilizado por obtenção de tutelas satisfativas do que tutelas genuinamente cautelares. Aliás, há cautelares lá que são nominadas que de cautelar só tem um nome. Basta ver que você tem o procedimento dos alimentos. Mas isso não tem grande relevância agora. O que tem relevância é vocês compreenderem que tutela cautelar e antecipação tutela são as duas espécies com as quais iremos trabalhar e continuaremos trabalhando e não há novidade em relação a isso. Talvez a novidade consista na possibilidade de termos uma tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Aí eu digo para vocês, nem aqui há novidade.
Como eu acabei de dizer, o processo cautelar sempre foi muito mais utilizado para obtenção de tutelas de urgência de natureza satisfativa, ou seja, as antecipações de tutela, do que propriamente tutelas cautelares. Ora, e sabemos que o processo cautelar do Código 73 admitia a hipótese de termos uma ação cautelar preparatória. Ora, senhores, quem advoga, quem atua na praxe forense, sabe que muitas cautelares preparatórias, na verdade, eram pedidos de antecipação de tutela antecedentes. Na prática, era isso que de fato acontecia. E, por incrível que pareça, até 17 de março desse ano continuava acontecendo. O que mudou entre a cautelar preparatória com pedido de natureza satisfativa e a tutela cautelar antecedente, praticamente, a meu ver, não mudou absolutamente nada. Só que, evidentemente, que a autonomia do processo cautelar poderia implicar em situações em que o processo principal não era promovido quando se tinha a obtenção da medida satisfativa, né, sob o título, né, sob o rótulo de tutela cautelar, e isso poderia implicar em situações graves para aquele que teve a medida cautelar contra si, né? Então, eu sempre costumo dizer que o processo cautelar do Código de 73, que foi eliminado, ele tinha o nome de cautelar, mas, na verdade, ele instrumentalizava muito mais tutelas de urgência satisfativas e, sobretudo, em caráter preparatório, aqui o novo código chama de antecedente, do que tutelas genuinamente cautelares. Se vocês observarem, é como se olhar essa água aqui, se eu colocar um rótulo de vinho nessa garrafa de água mineral, a água não se transformará em vinho. É a mesma coisa com o processo cautelar. Você tinha, na verdade, água, que era a tutela requerida, sob o rótulo de uma garrafa de vinho, que era o rótulo da cautelar. Então, o rótulo não muda, sob nenhuma hipótese, o seu conteúdo. Pois bem, o que temos de novidade? Hoje o código sistematiza, dando nome àquilo que verdadeiramente é a tutela antecipatória antecedente. E aqui temos algumas situações que merecem ser tratadas e depois o professor Lovato vai fazer algumas considerações sobre as quais nós debateremos. Mas antes de falar sobre essa tutela cautelar antecedente, eu quero dizer uma coisa a vocês. Se vocês observarem no novo Código de Processo Civil a parte relativa à tutela cautelar antecedente, nada mais é do que uma canhestra tentativa de incorporar o que existia no Código de 73 a uma realidade sistemática que não vigora mais entre nós. Aqui estou me referindo, não é possível compreender-se a tutela cautelar antecedente da forma como ela está no novo Código de Processo Civil, porque simplesmente se fez um copia e cola de dispositivos do processo cautelar de 73, sem atentar-se para o fato de que aqueles dispositivos só teriam algum sentido com a autonomia do pedido de tutela cautelar, coisa que não existe mais. Se vocês analisarem a parte envolvendo a tutela cautelar antecedente, ali fala-se em revelia, que é impossível compreender-se a revelia que se menciona ali no processo civil, no novo Código de Processo Civil, sem atentar-se para o fato de que o processo não é mais autônomo. O pedido de tutela cautelar não é mais autônomo. Então, eu particularmente, como professor em sala de aula, eu não estou conseguindo esclarecer para os meus alunos da graduação como se efetivamente dará o pedido de tutela cautelar antecedente, seguindo aquela sistemática do novo Código de Processo Civil, que só tem lógica, só é possível compreendê-la se o novo código tivesse mantido a autonomia processual do pedido de tutela cautelar. Com essa eliminação da autonomia, toda aquela parte envolvendo a tutela cautelar antecedente é incompreensível do ponto de vista processual, prático, e não sei honestamente como é que os juízes irão aplicar aquela situação. Na verdade, se vocês observarem, ali nesse procedimento, fala-se na designação de uma audiência que não há previsão nenhuma para ela.
Na verdade, eles fizeram um copia e cola do Código de Processo Civil de 73, onde se referia a possibilidade de se ter, no procedimento do processo cautelar, uma audiência de instrução, mas, na verdade, essa audiência não vai existir mais, porque, oferecida a defesa, o processo segue o procedimento comum, e aí se vai ter uma audiência de conciliação ou mediação na forma do artigo 334. Ou seja, há até uma incompatibilidade lógica, sistemática, dentro do procedimento da tutela cautelar antecedente. Eu não tenho tempo, né? A brevidade aqui impera, de modo para analisar ponto a ponto esses artigos. Mas o que eu posso adiantar a vocês é que, se forem analisar, e para concluir essa parte, se forem analisar o procedimento da tutela cautelar antecedente e não compreenderem algo que está ali, a falta de compreensão não pode ser atribuída a vocês. A falta de compreensão deve ser atribuída ao legislador, que fez um copia e cola, como eu mencionei, do processo cautelar, só que esse copia e cola não tem sentido, já que se perdeu a autonomia do pedido de tutela cautelar. Já quanto à tutela antecipatória requerida em caráter antecedente, ela consiste numa possibilidade de sistematização de algo que, como eu falei, já ocorria sob a forma de cautelar preparatória. Tá? E essa sistematização permite que se encare, se enfrente aquele pedido e, uma vez concedido, da forma e da natureza como ele verdadeiramente é. Ou seja, um pedido e uma concessão de uma medida em que se reconhece a sua natureza satisfativa. Daí porque, reconhecendo-se a sua natureza satisfativa, é que se permite que ela possa, inclusive, ser estabilizada caso não haja o respectivo recurso. E aí surgem algumas situações envolvendo a tutela antecipatória antecedente no que diz respeito a essa possibilidade de antecipação. De estabilização. Primeira coisa que é importante mencionar para aqueles que atuam na prática. Me parece óbvio que, se a antecipação de tutela disser respeito a uma parcela da sua pretensão, a estabilização não interessa nem ao autor, já que, se não houver recurso, diz a lei, o processo é extinto mesmo com o aditamento da petição inicial. Algo que fica um pouco contraditório. Vejam só, você requer, por exemplo, uma antecipação de tutela em caráter antecedente apenas para retirar o nome do órgão de proteção ao crédito. Mas a sua pretensão é muito mais do que isso. Na verdade, aquela ali é uma parcela da sua pretensão. É uma parcela da pretensão à reparação ao dano moral, que se concretiza com o pagamento de uma indenização. Daí porque, se não houver recurso, e como é que fica o pedido em relação à condenação ao pagamento de uma quantia? Se extingue esse pedido com a extinção do processo, tendo em vista a não interposição de recurso? Isso daqui a pouco o professor Lovato vai tentar, creio eu, esclarecer melhor. Mas é um dos aspectos que surge e que a gente tem que analisar. Então, me parece que seria mais lógico que se tivesse um pedido dessa natureza quando a concessão da tutela antecipatória antecedente, em caráter antecedente, satisfaça totalmente a pretensão do autor. Do contrário, não é conveniente que se faça dessa maneira, a não ser que se esteja diante de uma situação de absurda e grave urgência que não permita nem mesmo formular uma petição inicial adequada. Então, temos essa situação. Outra situação que me parece interessante e merece ser debatida é que talvez muitos de vocês, se não têm essa praxe forense de provocar constantemente o nosso Tribunal de Justiça, talvez vocês não conheçam uma jurisprudência que, a meu ver, é equivocada, e sempre que a gente, quando é advogado, fala em jurisprudência defensiva, a gente já está querendo dizer que ela é equivocada, justamente por ser defensiva, no sentido de que o tribunal não pode analisar questões no agravo de instrumento que não foram enfrentadas pelo juiz de primeiro grau. Se vocês procurarem na jurisprudência do Tribunal de Justiça, encontrarão lá uma série de acordos dizendo supressão de instância, ou seja, o tribunal se recusa a dar seguimento e conhecer do agravo quando ele trate de alguma questão que não tenha sido enfrentada pelo juiz de primeiro grau, ou quando os documentos que você instrui o agravo não tenham sido antes enfrentados e analisados pelo juiz de primeiro grau. Há inúmeros acordos nesse sentido. Daí porque a minha dúvida surge em relação à nova prática do processo civil, em relação ao momento em que você é citado a respeito da existência da ação,
e intimado de uma decisão que concedeu uma tutela antecipatória em caráter antecedente. Você sabe que o prazo para contestar começa a correr a partir da audiência de conciliação, caso inexitosa a conciliação. Então você não vai ali apresentar a resposta. Você tem que recorrer para impedir a estabilização. O prazo é de 15 dias. Aí alguém poderia dizer, bom, então você contesta e a contestação leva ao enfrentamento das questões da defesa para que depois você agrave. Pois bem, não creio eu que o tribunal vai alegar que isso faça com que o prazo do agravo de instrumento fique interrompido para que depois você vá recorrer de uma decisão que tenha indeferido a análise, os documentos com que você trouxe, seus argumentos, para modificar ou revogar aquela tutela antecipatória. Tá? A Juliana está me alertando que acabou o meu tempo, né? Pelo menos tem que passar para o professor Lovato, mas só para concluir o raciocínio, então, a meu ver, a medida que eu, pelo menos, tenho em mente a ser adotada, né, mas sempre devendo submetê-la ao crivo do que os juízes e os tribunais decidirão, seria sempre que você, a minha orientação, sempre que você receber uma citação e uma intimação de uma tutela antecipatória antecedente, entre com embargos de declaração. Porque os embargos de declaração forçam o juiz a analisar os teus argumentos e os documentos, interrompe o prazo para o agravo e depois o tribunal não tem como analisar que houve supressão de instância pela não análise dos documentos. Então, houve uma tutela antecipatória antecedente, entre com embargos de declaração primeiro, antes de agravar. Assim eu, pelo menos, tentarei adotar na prática. Agora eu transmito a palavra ao professor Lovato, que trará algumas outras considerações a respeito da tutela provisória. Sobre os temas abordados pelo professor Guilherme, eu tenho algumas questões que sempre me deixaram bastante preocupado, sob o ponto de vista prático, a respeito das tutelas provisórias. Eu posso começar falando a respeito da tutela antecipada requerida em caráter antecedente no juizado especial cível. Talvez alguém aqui diga, mas não se aplica. Não se aplica nenhum tipo de tutela antecipada no juizado especial cível, em tese. Mas sabemos que são concedidas e que a elas é cabível a impugnação pela via do mandado de segurança. Então, como é que fica se um magistrado, no juizado especial cível, conceder uma tutela antecipada em caráter antecedente? É irrecorrível e ela estabiliza se não for interposto o respectivo recurso. E este é o começo dos problemas que o nosso legislador trouxe no novo Código de Processo Civil. Esse é um CPC que, se você lê do começo ao fim, você percebe que o legislador deixou quase tudo para ser regulamentado pelos tribunais. Isso é perigoso, porque uma regulamentação de uma matéria processual pelo tribunal, ela prejudica alguém. Aquela pessoa que chegou até o tribunal, entendendo que a lei se aplicava de uma maneira, porque assim estava escrito numa hermenêutica simples, sem grandes interpretações extensivas, ele entendeu que a lei dizia que você devia seguir tal caminho, e o tribunal, por uma interpretação que visa regulamentar a aplicação do código, diz que não é daquele jeito, é do outro. E nós já temos experiência suficiente no Brasil para saber que esse é um tipo de coisa ruim. A lei, afinal, existe para regulamentar. Não é a atuação do tribunal, não é o tribunal que tem que regulamentar a lei, ou melhor, essa seria a ordem natural das coisas. Então, sob a tutela antecipada, o professor Guilherme trouxe um exemplo que eu acho sintomático do problema que nós vivemos com esses artigos da tutela provisória, cautelar e antecipação de tutela de mérito, que é a questão envolvendo a retirada do nome no Serasa. Isso é uma cautelar e antecipação de tutela, usando uma nomenclatura antiga? É uma cautelar ou é uma antecipação de tutela de mérito? Pode ser os dois. Ela pode ser uma antecipação de tutela de mérito se for um pedido sucessivo, ou seja, a pessoa quer que o juiz reconheça a inexigibilidade do débito e, com isso, a retirada do nome do Serasa e a indenização, como o professor falou, pela inscrição indevida. E ela também pode ser um pedido cautelar, ou seja, eu quero discutir se a minha dívida ela é devida ou não, através de uma revisional,
certo? E eu quero que o juiz determine a retirada do nome do Serasa antecipadamente, para que ao final, caso seja procedente o pedido principal, eu não tenha sofrido um prejuízo com a demora do processo. Na primeira hipótese, antecipação tutela de mérito de pedido sucessivo, na segunda é cautelar. E como é que fica isso? Quando ela se estabiliza? Quando ela for antecipação de tutela de mérito. Quem é que diz quando é um ou quando é outro? O autor. Porque no 313 está lá que o autor ele deve deixar expressamente claro que ele deseja se valer do artigo 303. Então o legislador joga para o autor isso. O que é uma situação estranha. Porque se o autor entende que é a antecipação de tutela de mérito e o réu entender que não, que aquilo é um pedido cautelar, não é passível de estabilização, nós não temos tempo hábil para travar essa discussão no processo. Não existe esse tempo, é muito rápido. Aliás, essa questão é muito rápido, eu insisto que o nosso legislador ele tem um problema de matemática e, pior, aritmética simples. O que no meu tempo chamávamos de primeiro grau, hoje é ensino básico, fundamental. Acompanhe o 303 comigo, por favor. Se o juiz... Primeiro, quando você faz um pedido de antecipação de tutela de mérito em caráter antecedente, você já deve, na sua inicial, apresentar os pedidos principais sem formulá-los. Sem formulá-los. O valor da causa e o recolhimento das custas serão estipulados de acordo com o seu pedido principal e não com antecipação de tutela de mérito. Ou seja, você está fazendo um pedido de antecipação de tutela de mérito, mas está pagando por uma prestação jurisdicional global, que envolve inclusive o seu pedido principal. Se o juiz não conceder a tutela de mérito antecipada, após lhe dar o respectivo prazo para emendar a inicial, ampliando suas argumentações, ele extingue o processo, sem lhe dar chance de aditamento e apresentação do pedido principal. Quer dizer, você pagou por uma tutela e não tem. Eu sei que isso não é comércio, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos simplesmente ignorar o lado econômico da coisa. Caso contrário, se o juiz lhe conceder a tutela antecipada em caráter antecedente, você, autor, tem 15 dias para aditar a inicial apresentando o pedido principal. Caso você não apresente o pedido principal, o processo será extinto. Isso parece aquelas ameaças assim, ó. Faz isso ou vai ser extinto, faz aquilo, vai ser extinto. Vai lá, respirou, extinto. Tá quase isso, sabe? Bom, é mortal. Você é obrigado a apresentar o aditamento em 15 dias com o seu pedido principal. E agora é que, na minha opinião, veio o problema de métrica da coisa, veio o bizarro da coisa. Se você apresentou o seu pedido principal em 15 dias, porque o juiz, o que ele faz? Ele publica a decisão, concedi a antecipação de tutela, ok? Ok, apresente em 15 dias o seu aditamento, está correndo prazo. Agora o réu não. O réu ele ainda tem que ser citado. Após ser citado e intimado, o que demora mais do que a publicação, né, para o autor, aí tem a juntada aos autos do mandado, etc., começa a correr o prazo de 15 dias para o agravo de instrumento, que é o recurso padrão para o primeiro grau dessa decisão. Bom, isso significa, em termos matemáticos, que o prazo para o aditamento concedido ao autor, ele se encerra antes do prazo para o agravo de instrumento concedido ao réu. Então, o autor, quando ele fizer o seu aditamento, e ele é obrigado a fazer o seu aditamento para manter o seu processo vivo, ele ainda não sabe se o réu agravou ou não agravou, se a tutela se estabilizou ou não se estabilizou, ele não tem essa noção. E aí é que vem o bizarro da coisa. No 304, parágrafo 1º, está escrito que, se o réu não interpuser o seu respectivo recurso, a tutela se estabiliza e o processo será extinto. Aí vem uma pergunta básica. O que é que o juiz vai fazer com aquele aditamento? Professor Santana, desculpa, não lhe cumprimentei. É um privilégio tê-lo na plateia. O que é que ele vai fazer com aquele aditamento? Porque, afinal, eu não posso dizer que o aditamento perdeu o seu objeto.
por mais que o aditamento ele se resuma exclusivamente ao pedido de uma tutela de mérito que confirme a antecipação de tutela, ainda é um pedido de tutela jurisdicional. Um pedido formulado pela parte com base na lei, e que nós sabemos desde as aulas de teoria geral do processo, que o juiz não pode simplesmente ignorar esse pedido, ele estaria violando, primeiramente, o princípio constitucional da inafastabilidade do controle, artigo 5º, inciso 35, replicado no artigo 3º do novo Código de Processo Civil. Eu fico pensando nisso. O que é que o magistrado vai fazer com esse aditamento? Talvez nós possamos fazer aquela hermenêutica que vai ser, no final das contas, vai caber ao nosso Superior Tribunal de Justiça, aquela hermenêutica maravilhosa. Eu me lembro das aulas do professor Araquém de Assis, ele dizia assim, é difícil você dizer que uma ave que tem bico de pato, pena de pato, pé de pato, que não é pato. Essa é a hermenêutica maravilhosa. O que o nosso legislador deixou para o STJ, que vai ser ali que tudo vai se concentrar, no final das contas, resolver? O que é que o juiz faz com esse aditamento? Talvez a gente possa pensar o seguinte, não, mas o parágrafo 1º fala que o juiz extinguirá o processo, o parágrafo 1º do 304, mas não é bem o processo que ele extingue. Não? Então por que está escrito processo? É estranho, é muito estranho. Então esse é o nosso primeiro problema que nós vamos enfrentar na prática. Eu já estou conversando com alguns colegas advogados e estou dizendo, antecipação de tutela em caráter antecedente, quem vai ser o primeiro? Sim, porque é praticamente um boi de piranha. Quem vai na frente, se prepara, porque pode vir qualquer coisa de lá. O segundo aspecto sobre esses artigos que eu quero trazer para vocês, é um aspecto que eu tenho me deparado muito nas aulas de pós-graduação, relacionado a decisões do juiz. Nós temos antecipação de tutela de mérito. Isso é uma decisão interlocutória, não é uma sentença. Tem que ser. O que caracteriza isso? Em primeiro lugar, o fato de não ser enquadrável como sentença nos termos do parágrafo 1º do 205. Sentença é o ato através do qual o juiz encerra a fase de conhecimento do procedimento comum. Conceito péssimo, mas enfim, já vou dizer por quê. Aí, no último parágrafo do 304 está escrito lá, a decisão antecipatória da tutela de mérito não faz coisa julgada. Material. Pensem comigo. O que significa uma decisão de mérito que não faz coisa julgada material e que não pode ser revista? Porque depois de esgotado o prazo de 2 anos para a propositura daquela ação, que não é uma ação rescisória, mas é bem parecidinha com uma ação rescisória, depois de esgotado aquele prazo de 2 anos para propor uma ação que visa revogar ou rescindir a antecipação de tutela estável, eu não posso mais, nem o juiz, nem ninguém, revogar aquilo. Mas aquilo não faz coisa julgada material. Isso significa que a matéria é discutível. Sim. Se não faz coisa julgada material, é discutível. Eu fico pensando em termos práticos. Olha só. Propus uma antecipação de tutela em caráter antecedente, pedindo para o magistrado determinar ao plano de saúde que custeie a cirurgia que eles administrativamente estão se recusando a custear. O juiz defere a tutela, o plano de saúde deve custear a cirurgia, etc, etc. O plano de saúde não recorre daquilo, se estabilizou. Maravilha. Passados 2 anos, não tem mais como entrar com como propor aquela ação revocatória, rescisória, chame como quiser. Não mexe mais naquilo. Como diria o ex-ministro Magri, da Previdência Social, da época do Collor, aquilo se torna imexível. Quero deixar claro que essa palavra não existe. Coisas do Magri, quem viveu a época sabe o que eu estou falando. Ele também foi autor daquela frase fantástica de que cachorro também é ser humano. Quando foi pego levando a sua cachorrinha, para o pet com o carro oficial.
O Brasil é fantástico, gente, eu adoro esse país. E daí, pensem comigo. 3 anos depois, já esgotado aquele prazo da ação de 2 anos, não tem mais ação nenhuma para reverter aquilo, o plano de saúde propõe uma ação cobrando aquela cirurgia. Pode? Pode. Não fez coisa julgada material? Pode rediscutir? Pode. Pode ter sucesso? Pode. Qual é a função, então, de você criar uma ação que deve ser proposta em 2 anos para... É estranho. É um problema métrico. Você pode discutir a qualquer tempo, então não bota um prazo de 2 anos. Um prazo que seria decadencial, no caso, penso eu. Ele não é preclusivo, é decadencial, de 2 anos. É outro problema. E, antes que a professora Juliana levante a plaquinha, está acabando, eu sei, eu vou falar o terceiro, tá, Ju? Pera. O terceiro problema que eu acho que é o mais grave de todos. Serei rápido. No 313 diz o seguinte, já falei, repito. Se o juiz de primeiro grau não conceder a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, ele extingue o processo. Sentença. Terminativa. Sem mérito. Ok. Vai caber apelação. Aí o autor apela. Pedindo ao relator que, em caráter liminar, revogue a decisão antecipatória e conceda a decisão que negou a antecipação e conceda a antecipação de tutela de mérito. Se o relator fizer isso, e ele pode fazer, porque isso está lá no 1013, parágrafo 3º, inciso 1 do novo CPC. O relator, ele resolverá desde logo o mérito nas causas em que o juiz aplicar o 485, que é a sentença terminativa. Se o relator fizer isso, reformar a sentença de primeiro grau in limine e conceder a tutela antecipada, sabe qual é o recurso que cabe? Agravo interno, cuja improcedência à unanimidade gera multa de 1 a 5%. E eu lhes pergunto, que fundamentos eu tenho nessa altura do campeonato, como réu, que fui surpreendido por essa interposição de apelação, fui intimado, intimado para contrarrazoar a apelação, não tenho argumento nenhum, porque no primeiro grau não consegui fazer prova nenhuma, vou tentar fazer o que der no segundo grau, mas mesmo assim a gente sabe que muita coisa é inviável. Sim, senhora? Doutora Juliana, já entendi. Tá? E aí, de repente, eu tenho que interpor um agravo interno cuja improcedência ou negativa de provimento à unanimidade vai me gerar uma multa de 1 a 5%. Mas eu tenho 2 opções. Ou eu caio na multa, ou eu caio na estabilização. Eu passo, então, a palavra ao professor Guilherme Bosley, já que a professora Juliana já parece que ela está com a bandeira, com aquele cartazinho que acabou. Então, professor Guilherme, para continuar as críticas e fazer os seus apontamentos. Bom, em relação ao que foi brilhantemente colocado pelo professor Lovato, eu teria, não sei se críticas, mas algumas observações que fazem parte daquilo que eu particularmente tenho tentado construir a partir de um conhecimento teórico e um conhecimento prático. A primeira questão que foi colocada aqui pelo professor Lovato diz respeito a esse aditamento, que se dá, em tese, antes de se esgotar o prazo para o agravo. Aliás, muito provavelmente esse aditamento ele ocorrerá antes mesmo de ser citado e intimado o réu a respeito da decisão que concedeu a tutela antecipatória. Eu disse em tese porque a gente está percorrendo o Estado, né, proferindo palestras e cursos sobre o novo CPC, e certa vez eu falei isso e uma moça que trabalha no cartório judicial disse, olha, a disponibilização no diário às vezes está demorando mais do que o cumprimento do mandado pelo oficial de justiça.
porque nem toda comarca é a comarca da capital, né? E às vezes a gente tem comarcas do interior em que o oficial recebe o mandado, vai lá no mesmo dia, cumpre, volta a cumprir e ainda não foi disponibilizado. Mas me parece, pelo menos, e aí eu deixo depois para que o professor Lovato faça a sua análise crítica da minha compreensão, me parece que esse aditamento ele é imprescindível porque o réu, quando agravar, a meu ver, ele não pode ter nos autos à disposição dele apenas e tão somente aquele pedido sumário de tutela antecipada e aqueles documentos que não são todos os documentos que deverão instruir a petição inicial. Então, me parece que o aditamento é necessário não para outra coisa, senão para oferecer ao réu a possibilidade de agravar tendo conhecimento de todos os fatos e fundamentos jurídicos e, inclusive, todos os documentos que constituem a prova do pedido do autor, para que o seu agravo possa efetivamente atacar todos os pontos com os quais com os quais o autor trabalhará na sua ação. Então, esse aditamento, a meu ver, ele serve para o réu ter o conhecimento exatamente da demanda que assim é formulada, para que ele possa viabilizar no seu agravo um recurso adequado destinado a impedir a estabilização da tutela antecipatória. Então, a meu ver, essa necessidade de aditamento ela é imprescindível para que o agravo possa ter algum tipo de recorribilidade adequada. Com relação à questão da coisa julgada, não sei por que o legislador fez algumas colocações que não haveriam necessidade, penso eu, de terem sido feitas. Por que não dizer que faz coisa julgada? Qual seria o problema disso? Qual seria o problema em reconhecer que essa tutela antecipatória estabilizada depois de 2 anos constituir-se-ia em coisa julgada? Talvez teríamos menos congressos, menos palestras para falar, né, sobre o assunto, resolveria a questão. Mas o legislador, para mim, numa coisa, deixou claro e reconheceu algo que sempre foi um paradigma do processo civil brasileiro. Sempre foi um paradigma que decisões liminares não são decisões de mérito. Isso é falso, sempre foi. Decisões antecipatórias são decisões de mérito. E o legislador teve que reconhecer que o processo será extinto e teve que suprimir o sem resolução do mérito. Porque o processo será extinto e aquela decisão que concedeu a tutela antecipatória antecedente foi uma decisão de mérito. Tá? E por que não reconhecer que essa decisão, sendo de mérito, não sendo atacada depois de 2 anos, não se constituir-se-ia numa coisa julgada? Porque ainda que seja uma decisão liminar, ela tem uma eficácia, ainda que rarefeita, e ela é necessária, declaratória, eficácia declaratória esta, cujo efeito se ajunta à qualidade de coisa julgada. Porque a coisa julgada tem que ser analisada do ponto de vista material, né? Ou seja, a eficácia declaratória da decisão produz um efeito único ao qual se ajunta esta qualidade que se denomina coisa julgada, tornando a declaração do juiz na sentença imutável, transformando-se naquilo que costuma se dizer lei entre as partes. A meu ver, eu não vou procurar problematizar essa questão, porque, a meu ver, como estão as coisas, essa decisão, ainda que o legislador diga o contrário, ela na prática fará coisa julgada. Na prática, eu não vejo como você ter ali um prazo de 2 anos para poder rever essa decisão e dizer que ela não faz coisa julgada. Dizer que ela não faz coisa julgada seria permitir que em outro processo, um outro juiz produza uma declaração que reverta o efeito prático da primeira declaração. Só a meu ver, iria contrariar toda a sistemática e iria colocar por terra a possibilidade de estabilização da tutela antecipada. E para concluir eu vou fazer 2 menções, o que me parece, e já passo a palavra ao professor Lovato, é o seguinte: esta ação de 2 anos para rever essa tutela que se estabilizou, ela é a ação em que se discutirá o mérito, as questões de mérito. No entanto, a meu ver, continua sobrevivendo algo que se denomina querela nullitatis. O que eu acredito e penso? Se houve, no processo em que a tutela antecipada se estabilizou, uma nulidade absoluta,
essa questão envolvendo a nulidade absoluta não fica sujeita ao prazo de 2 anos. Sobrevive de forma imprescritível a querela nulitatis. Não me parece que se possa estabilizar em 2 anos, sem possibilidade de revisão, uma tutela antecipada concedida contra alguém que depois se comprova era incapaz no momento em que a tutela antecipada foi concedida e que não foi devidamente representado. Não se sabia, por exemplo, a sua incapacidade. A meu ver, questões envolvendo nulidade absoluta, como a ausência de uma citação, elas ficam submetidas a uma querela nulitatis. Essa ação de 2 anos, só para concluir então, ela é a ação que discutiria questões ou de nulidade relativa, que se convalidariam nesses 2 anos, ou questões de mérito. Tá? E para efetivamente concluir, essa questão que o professor Lovato colocou da liminar em agravo, a meu ver, em apelação, a meu ver, não implicaria numa estabilização da tutela antecipada pela ausência do recurso de agravo interno. Não me parece que tenha sido isso, embora não goste de usar essa expressão, a intenção do legislador, né? Mas não me parece que essa tenha sido a intenção do legislador, né? E sim apenas e tão somente o agravo de instrumento não sendo interposto para estabilizar. O que me preocupa, dentro da crítica do professor Guilherme, que é absolutamente pertinente, está no mencionado 1013. O 1013 tem um verbete específico que, inclusive, em uma conversa a portas fechadas, não foi em congresso nem nada, com o desembargador Saul Stael, aqui do TJ de Santa Catarina, um colega, professor, que eu admiro muito, conversamos sobre isso, e ele que me atentou a esse detalhe. O 1013, ele diz o seguinte: a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Numa antecipação de tutela de mérito requerida em caráter antecedente negada, qual é a matéria impugnada? A decisão que nega. Qual é o pedido? Em grau de recurso, nas razões recursais, a reforma da decisão com a concessão pelo relator da tutela antecipada. Você não vai pedir outra coisa. Você não precisa pedir para o relator remeter os autos ao juízo de primeiro grau para que seja reanalisada a tutela antecipada. Aí vem o parágrafo 3º, e o verbete a que eu me referia. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o que numa tutela antecipada requerida em caráter antecedente está vinculado aos termos da petição inicial e, quando muito, as razões de recurso e as contra-razões, o tribunal deve, e é esse verbo que preocupa, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando 1. Reformar sentença fundada no artigo 485, que é o artigo que trabalha com as sentenças terminativas ou sem resolução de mérito. No momento em que o nosso legislador, ele colocou este verbo, ele criou uma norma cogente ao tribunal. Ele criou um dever de ofício. O magistrado, o desembargador relator, ou o juiz de segundo grau relator, seja quem for, o magistrado que receber essa apelação, se ele entender que é caso de reforma da decisão de primeiro grau, nessa hipótese, ele fica sem saída. Porque se é caso de reforma da decisão que nega, é porque é obrigatória a concessão. Obrigatória não, é cabível a concessão. E aí, ele fica entre a cruz e a espada, vamos dizer assim. Ele terá o dever de ofício, em atenção à norma cogente, de conceder a tutela antecipada. E a questão do agravo interno, eu trouxe justamente do 304 caput, que não fala em agravo de instrumento. O 304 caput, ele fala em respectivo recurso, abrindo para toda e qualquer modalidade de recurso, cabível à decisão que especificamente concedeu a tutela antecipada. Então, chamando para a praxe, se o relator entender que a sentença que extinguiu o feito
No primeiro grau, em razão da denegação da tutela antecipada, ela merece reforma? O relator não tem saída. Claro, dizer que o relator não tem saída é um pouco forte, mas eu estou usando a lei, tá? Estou interpretando estritamente a lei. Ele deve conceder a tutela antecipada. Então, ou ele mantém, ou ele reforma e concede. Reformar e remeter para o primeiro grau, para ampliar a instrução probatória, qualquer coisa do gênero, ele não pode. A lei não o autoriza, é norma cogente. E quando ele fizer isso, o único recurso cabível é esse agravo interno. O que eu penso, aí eu vou trazer um pouquinho das minhas ideias, é que isso acabou criando uma nova modalidade de interesse recursal. Não a reforma da decisão, mas a simples interposição do recurso. E aí, na verdade, o que eu vou dizer agora é para pensarmos. Pensem comigo. Faço esse agravo interno. De um lado, a multa de 1 a 5%. Do outro, a estabilização. Entre a cruz e a espada. No meu agravo interno, eu peço para a turma admitir e conhecer as razões para, ao final, reconhecer a não estabilização da tutela antecipada concedida pelo relator. Eu não estou pedindo a reforma da decisão, o que configuraria normalmente o interesse recursal. A minha pergunta que fica no ar é a seguinte: o que a turma vai fazer com esse pedido? Vai negar provimento ao meu recurso? Eu não pedi para reformar a decisão. Eu pedi para a turma simplesmente me conceder um efeito que a lei já determina que passa a existir no momento da interposição do recurso. E aí o nosso legislador deixou a gente num caminho estranho. Não é o recurso provido e a reforma da decisão que evita a estabilização. É a simples interposição. Você interpôs. Pronto. O resultado não interessa. Professor Bosley, aproveite os últimos 5 minutos e eu já agradeço a todos os presentes que a professora Juliana... Eu sei, professora Juliana. Professora Juliana, querida, levantando plaquinha. Estamos apenas nos 5 minutos, então eu quero aproveitar e fazer o meu encerramento, passar ao professor Bosley para encerrar o tema, e eu quero agradecer mais uma vez a todos os presentes. Professor Bosley. Eu também aproveito esses 5 minutos finais. Na verdade, fica claro que as discussões que a gente está tendo permitiriam aqui um congresso inteiro só para falar sobre tutela provisória, né? Mas 1 hora é um tempo bastante exíguo para que a gente possa trabalhar tudo. Mas creio eu que alguns aspectos, pelo menos polêmicos, a gente conseguiu trazer. Foi com grande satisfação que eu percebi esse auditório quase repleto. Eu estava até um pouco preocupado, porque diante de palestras simultâneas com grandes nomes do processo civil, acreditei que, de repente, não pudéssemos ter um quórum tão grande e qualificado como a gente está tendo. Mas eu creio que esse tema ainda vai ser objeto de análise. Como o professor Lovato mencionou, quem vai ser o primeiro? Às vezes meus alunos me perguntam coisas que eu digo, não sei, porque na verdade nós estamos que nem aquele juiz que passa no concurso, assume a comarca e nada decide, todos os despachos são aguarde-se jurisprudência, né? Porque, infelizmente, nós estamos numa situação em que esse instituto, pelo menos sob o ponto de vista formal, né, porque material, a antecipação tutela, a gente já trabalhava com ela, esse instituto da tutela antecipada antecedente, ele vai trazer uma série de dúvidas práticas, teóricas, doutrinárias, que merecerão todo o debate. Creio que essas colocações que nós fizemos, elas são só ideias, formulações que nós fazemos com base na experiência que temos. Mas ainda teremos um bom tempo aí para aprender sobre esse tema, né? Mas voltando àquilo que eu falei no início, eu gostaria que vocês saíssem daqui tranquilos com relação a uma coisa. Na vida prática e profissional de vocês, ou vocês estarão diante de uma tutela cautelar,
ou vocês estarão diante de uma antecipação de tutela. Não se preocupe com nomenclaturas e novidades do novo Código de Processo Civil. A vida é muito simples, é preto e branco. Ou é cautelar ou antecipação de tutela, e com isso vocês têm que saber qual a medida adequada a ser formulada no caso concreto. Se puderem evitar a tutela antecedente, se não for útil a vocês, eu sugiro que juntem todos os documentos, façam uma bela petição inicial e seja o que Deus quiser, cabe ao juiz decidir. Muito obrigado a todos.